vamos agora ao nosso segundo entrevistado desta tarde, Dr. Vitor Marcelo, que vai nos prestigiar, por favor. Bem, amigos, agora o nosso querido Dr. Vitor Marcelo Rodrigues, conforme anunciei na abertura do programa, nosso conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Estado do Rio de Janeiro, que vai dar uma boa tarde para os telespectadores do canal 36 do programa SOS Verdade. Quero dar uma boa tarde a todos os telespectadores, ao nosso Reinaldo Almeida, que é apresentador desse programa SOS Verdade, que tem feito aí para a comunidade um serviço fantástico de cidadania, trazendo assuntos de relevância à comunidade local. Obrigado, meu irmão, pelas suas palavras. Eu queria começar, Vitor, nós colhemos algumas perguntas aqui para o tema de responsabilidade civil das concessionárias, né? Então, eu gostaria de perguntar a você o seguinte: legalmente, quem é o responsável pela escolha e instalação do hidrômetro? O consumidor ou a concessionária que são responsáveis? Bem, quem determina qual hidrômetro que o consumidor vai utilizar é a concessionária, né? A concessionária de água e esgoto. Então ela diz, olha, o hidrômetro vai ser esse, você tem que instalar, senão eu não forneço o serviço. Então, se a concessionária coloca, instala um hidrômetro que marca, além de água, ar, ela tem que ser responsabilizada por esse fato. A relação jurídica é uma relação de consumo. Vejam, o particular, quando presta serviço público, o serviço continua sendo público, né? É uma concessão. Então, a relação jurídica aí é clara a responsabilidade da concessionária. Perfeito. O que deve fazer o consumidor que verificar que suas contas de água foram oneradas pela passagem de ar e não pelo efetivo consumo de água? Bem, o consumidor ele terá que ingressar com uma ação judicial para pedir a repetição de indébito, ou seja, aquilo que foi cobrado excessivamente. O magistrado irá indicar um perito que irá fazer uma perícia judicial para avaliar quanto marcou pelo hidrômetro de água e quanto marcou de ar. O que marcou de ar vai ter que ser devolvido, porque essa cobrança é uma cobrança indevida. Isso tem formas de se apurar isso através de perícia? Parece que a engenharia pode verificar, porque a concessionária ela liga por períodos a água. Então, naquele período que está desligado, entra ar na tubulação. É só pegar o período de fornecimento e dali fazer um cálculo. Aí um engenheiro é que poderia bem diagnosticar isso, né? Perfeito. Então, vou pedir ao doutor Ivan que faça uma pergunta ao nosso querido entrevistado dessa tarde. Dr. Vitor Marcelo, a concessionária de serviços públicos pode suspender o fornecimento aos seus consumidores em caso de inadimplência pelo consumidor? Bem, essa questão é uma questão extremamente interessante. As agências reguladoras, elas dizem que deve ser feita uma prévia notificação. A título de ilustração, a Anatel, ela determina que qualquer operadora de telefonia dê uma notificação de 30 dias de antecedência. Mas já há jurisprudência dizendo o seguinte: se o serviço for um serviço essencial, como água, como luz, que não pode ser cortado. A concessionária tem que entrar com uma ação própria para promover a cobrança e não cancelar o serviço. Mas na prática não é isso que acontece, né? Eu tenho visto aí. Na prática isso não acontece e, obviamente, o consumidor, ele pega a resolução lá da agência reguladora e ingressa com uma ação pedindo dano moral. Já há sentenças nesse sentido, no juizado, inclusive. Perfeito. Eu gostaria, então, que o nosso querido doutor Manuel Alcides fizesse uma pergunta ao nosso querido entrevistado. Por favor. Dr. Vitor Marcelo, as empresas de telefonia podem cobrar do assinante contas de períodos atrasados, ou seja, ligações antigas? Essa é uma questão interessante que a gente chama de cobrança indevida. Você recebe na sua casa uma conta, mês agora é o mês de junho, e a operadora de telefonia está cobrando uma ligação de janeiro, de dezembro do ano passado. Isso não pode. A Anatel tem uma resolução, a resolução número 85, que diz o seguinte: cobranças locais ou nacionais devem ser cobradas em até 90 dias. Ligações interurbanas, internacionais, em até 150 dias. Depois desse prazo, tem que ser uma conta separada e negociada com o consumidor.
Essa é a regra da Anatel. Me diga uma coisa, com relação aos planos de saúde, como o consumidor pode verificar se o reajuste anual é legal? Bem, em relação a plano de saúde, há, meu querido Reinaldo, um divisor de águas. Houve uma lei 9.656 de 98, que faz um diferencial. Planos novos, a partir de janeiro de 99, e os planos antigos, anteriores a essa data. Para os planos antigos, há de se obedecer o índice de reajuste anual do contrato. Se não houver índice no contrato, tem que ser o IPCA, que é o índice de preço ao consumidor amplo, que mede a inflação. Depois de 99, aí o plano de saúde ele é regulado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, que a cada ano diz qual é o índice a ser aplicado. Esse ano foi 11,69%. E a inflação acumulada foi de 8,4%. Olha que loucura. Me diga uma coisa, já que você falou muito bem sobre o plano de saúde. O reajuste do plano de saúde por mudanças de faixa etária é legal? Quais são as regras que são aplicadas? É legal. A Lei 9.656 de 98, ela cria 7 faixas. Até 17 anos, depois de 17 até os 29, dos 30 e assim sucessivamente. São 7 faixas. É legal a cobrança, só que entre a primeira faixa e a última faixa não pode ter um aumento superior a 500%. Ou seja, se para 17 anos eu cobro R$150, para quem tem mais de 60 eu só posso cobrar no máximo 900. Essa é a regra que está estabelecida em lei. Perfeito. Podem ser aplicados reajustes por mudança de faixa etária para quem tem mais de 60 anos? Essa questão é interessante. Veja, a lei em 98 já dizia o seguinte: quem completou 60 anos a partir da vigência dessa lei e já tem um plano de saúde com a mesma empresa há mais de 10, ou seja, desde os 50 anos de idade pelo menos, não terá mais reajuste por faixa etária. E agora, com o Estatuto do Idoso, quem fizer um plano de saúde a partir de 2004, quem fez a partir de 2004, também não pode mais sofrer reajuste por faixa etária. Passou dos 60 anos, não pode mais. Presta atenção, Ivan. Essa é para você. Segura lá que ele estava reclamando que reajustaram demais ele. Aí, ó. Me diga uma coisa, o plano de saúde pode cancelar o contrato unilateralmente quando quiser? Bem, o Código de Defesa do Consumidor proíbe que o fornecedor, de forma geral, unilateralmente, desfaça o contrato. No caso do plano de saúde, também tem essa proibição, só permitida em 2 hipóteses. Quando o consumidor deixar de pagar e ficar em atraso por mais de 60 dias, consecutivos ou não, no período de 12 meses. Ou se ele fraudar o plano. Por exemplo, emprestar carteira para outra pessoa fazer uma consulta médica. Aí o plano pode cancelar. Só nessas hipóteses. Você tem presenciado muitas ações com relação ao plano de saúde? Uma das campeãs no juizado, por exemplo, são os planos de saúde. É muito comum. O ano passado, o plano de saúde quis fazer um aumento abusivo de 80%. E aí o Superior Tribunal de Justiça suspendeu esse aumento abusivo. É muito comum as pessoas discutirem plano de saúde no juizado. Perfeito. Dr. Vitor Marcelo Rodrigues, receba com carinho esse diploma da amizade pelo apoio e incentivo ao Clube dos Advogados. Eu gostaria que você só colocasse isso para nós darmos um flash, ok? E pedir para que você nos gratifique voltando uma outra oportunidade, falando sobre outro assunto, enquanto você se despede dos nossos telespectadores do Canal 36. Bem, assim que for convocado, estarei novamente no seu programa. Eu queria agradecer ao Canal 36, ao programa SOS Verdade, e dizer, em nome da OAB, que é fundamental esse serviço que a gente presta à comunidade de cidadania. Então, a Ordem dos Advogados do Brasil está parabenizando esse serviço. Eu, como conselheiro, quero parabenizar mesmo. Parabéns. Obrigado. Eu gostaria que você levasse ao nosso presidente Otávio Augusto Brandão o nosso carinho, um abraço fraterno e dizer que ele aqui tem essa emissora à disposição dele aqui em Niterói, que é capitaneada pelo Clube dos Advogados de Niterói. Que esse foi o principal motivo porque nós colocamos a televisão aqui para divulgar o Clube dos Advogados, que, como você sabe, nós temos tentado implementar o Clube dos Advogados no estado do Rio todo.
para levar um pouquinho de lazer, entretenimento para o nosso colega advogado. Os advogados de Niterói estão de parabéns com a administração do clube, da subseção. Maravilhoso o serviço que está sendo prestado aqui. Obrigado. Agora nós vamos dar uma paradinha enquanto nós vamos saborear esse almoço maravilhoso servido pelo Dene Buffet, ok? Vamos chamar os nossos comerciais e voltamos já já. Aguarde. Instituição de Ensino Sigma. Conclua seu curso básico sem sair de casa. Cada série no máximo em 6 meses. Você faz o seu ritmo. As provas são realizadas na instituição Sigma, sua instituição de ensino à distância. Melhores informações pelos telefones 2717-5501, 2717-9688 ou pelo nosso site www.wmgsigma.com.br. Curso Fraga. Venha nos visitar e conhecer o que há de melhor no Rio. Curso Fraga. Bem, amigos, vamos agora ao nosso segundo entrevistado desta tarde, Dr. Vitor Marcelo, que vai nos prestigiar, por favor. Bem, amigos, agora o nosso querido Dr. Vitor Marcelo Rodrigues, conforme anunciei na abertura do programa, nosso conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Estado do Rio de Janeiro, que vai dar uma boa tarde para os telespectadores do canal 36 do programa SOS Verdade. Quero dar uma boa tarde a todos os telespectadores, ao nosso Reinaldo Almeida, que é apresentador desse programa SOS Verdade, que tem feito aí para a comunidade um serviço fantástico de cidadania, trazendo assuntos de relevância à comunidade local. Obrigado, meu irmão, pelas suas palavras. Eu queria começar, Vitor, nós colhemos algumas perguntas aqui para o tema de responsabilidade civil das concessionárias, né? Então, eu gostaria de perguntar a você o seguinte: legalmente, quem é o responsável pela escolha e instalação do hidrômetro? O consumidor ou a concessionária que são responsáveis? Bem, quem determina qual hidrômetro que o consumidor vai utilizar é a concessionária, né? A concessionária de água e esgoto. Então ela diz, olha, o hidrômetro vai ser esse, você tem que instalar, senão eu não forneço o serviço. Então, se a concessionária coloca, instala um hidrômetro que marca, além de água, ar, ela tem que ser responsabilizada por esse fato. A relação jurídica é uma relação de consumo. Vejam, o particular, quando presta serviço público, o serviço continua sendo público, né? É uma concessão. Então, a relação jurídica aí é clara responsabilidade da concessionária. Perfeito. O que deve fazer o consumidor que verificar que suas contas de água foram oneradas pela passagem de ar e não pelo efetivo consumo de água? Bem, o consumidor ele terá que ingressar com uma ação judicial para pedir a repetição de indébito, ou seja, aquilo que foi cobrado excessivamente. O magistrado irá indicar um perito que irá fazer uma perícia judicial para avaliar quanto marcou pelo hidrômetro de água e quanto marcou de ar. O que marcou de ar vai ter que ser devolvido, porque essa cobrança é uma cobrança indevida. Isso tem formas de se apurar isso através de perícia? Parece que a engenharia pode verificar, porque a concessionária ela liga por períodos a água. Então, naquele período que está desligado, entra ar na tubulação. É só pegar o período de fornecimento e dali fazer um cálculo. Aí o engenheiro é que poderia bem diagnosticar isso, né? Perfeito. Então, vou pedir ao doutor Ivan que faça uma pergunta ao nosso querido entrevistado dessa tarde. Dr. Vitor Marcelo, a concessionária de serviços públicos pode suspender o fornecimento aos seus consumidores em caso de inadimplência pelo consumidor? Bem, essa questão é uma questão extremamente interessante. As agências reguladoras, elas dizem que deve ser feita uma prévia notificação. A título de ilustração, a Anatel, ela determina que qualquer operadora de telefonia dê uma notificação de 30 dias de antecedência. Mas já há jurisprudência dizendo o seguinte: se o serviço for um serviço essencial, como água, como luz, que não pode ser cortado. A concessionária tem que entrar com uma ação própria para promover a cobrança e não cancelar o serviço. Mas na prática não é isso que acontece, né? Eu tenho visto aí
Na prática, isso não acontece e, obviamente, o consumidor, ele pega a resolução lá da agência reguladora e ingressa com uma ação pedindo dano moral. Já há sentenças nesse sentido, no juizado, inclusive. Perfeito. Eu gostaria, então, que o nosso querido doutor Manuel Alcides fizesse uma pergunta ao nosso querido entrevistado. Por favor. Doutor Vitor Marcelo, as empresas de telefonia podem cobrar do assinante contas de períodos atrasados, ou seja, ligações antigas? Essa é uma questão interessante que a gente chama de cobrança indevida. Você recebe na sua casa uma conta, mês agora é o mês de junho, e a operadora de telefonia está cobrando uma ligação de janeiro, de dezembro do ano passado. Isso não pode. A Anatel tem uma resolução, a resolução número 85, que diz o seguinte: cobranças locais ou nacionais devem ser cobradas em até 90 dias. Ligações interurbanas, internacionais, em até 150 dias. Depois desse prazo, tem que ser uma conta separada e negociada com o consumidor. Essa é a regra da Anatel. Me diga uma coisa, com relação aos planos de saúde, como o consumidor pode verificar se o reajuste anual é legal? Bem, em relação a plano de saúde, há, meu querido Reinaldo, um divisor de águas. Houve uma lei 9.656 de 98, que faz um diferencial. Planos novos, a partir de janeiro de 99, e os planos antigos, anteriores a essa data. Para os planos antigos, há de se obedecer o índice de reajuste anual do contrato. Se não houver índice no contrato, tem que ser o IPCA, que é o índice de preço ao consumidor amplo, que mede a inflação. Depois de 99, aí o plano de saúde ele é regulado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, que a cada ano diz qual é o índice a ser aplicado. Esse ano foi 11,69%. E a inflação acumulada foi de 8,4%. Olha que loucura. Me diga uma coisa, já que você falou muito bem sobre o plano de saúde. O reajuste do plano de saúde por mudanças de faixa etária é legal? Quais são as regras que são aplicadas? É legal. A Lei 9.656 de 98, ela cria 7 faixas. Até 17 anos, depois de 17 até os 29, dos 30 e assim sucessivamente. São 7 faixas. É legal a cobrança, só que entre a primeira faixa e a última faixa não pode ter um aumento superior a 500%. Ou seja, se para 17 anos eu cobro R$150, para quem tem mais de 60 eu só posso cobrar no máximo 900. Essa é a regra que está estabelecida em lei. Perfeito. Podem ser aplicados reajustes por mudança de faixa etária para quem tem mais de 60 anos? Essa questão é interessante. Veja, a lei em 98 já dizia o seguinte: quem completou 60 anos a partir da vigência dessa lei e já tem um plano de saúde com a mesma empresa há mais de 10, ou seja, desde os 50 anos de idade pelo menos, não terá mais reajuste por faixa etária. E agora, com o Estatuto do Idoso, quem fizer um plano de saúde a partir de 2004, quem fez a partir de 2004, também não pode mais sofrer reajuste por faixa etária. Passou dos 60 anos, não pode mais. Presta atenção, Ivan. Essa é para você. Segura lá que ele estava reclamando que reajustaram demais ele. Aí, ó. Me diga uma coisa, o plano de saúde pode cancelar o contrato unilateralmente quando quiser? Bem, o Código de Defesa do Consumidor proíbe que o fornecedor, de forma geral, unilateralmente, desfaça o contrato. No caso do plano de saúde, também tem essa proibição, só permitida em 2 hipóteses. Quando o consumidor deixar de pagar e ficar em atraso por mais de 60 dias, consecutivos ou não, no período de 12 meses. Ou se ele fraudar o plano. Por exemplo, emprestar carteira para outra pessoa fazer uma consulta médica. Aí o plano pode cancelar. Só nessas hipóteses. Você tem presenciado muitas ações com relação ao plano de saúde? Uma das campeãs no juizado, por exemplo, são os planos de saúde. É muito comum. O ano passado, o plano de saúde quis fazer um aumento abusivo de 80%. E aí o Superior Tribunal de Justiça suspendeu esse aumento abusivo. É muito comum as pessoas discutirem plano de saúde no juizado. Perfeito. Doutor Vitor Marcelo Rodrigues, receba com carinho esse diploma da amizade pelo apoio e incentivo ao Clube dos Advogados. Eu gostaria que você só colocasse isso para nós darmos um flash, ok? E
pedir para que você nos gratifique, voltando uma outra oportunidade, falando sobre outro assunto, enquanto você se despede dos nossos telespectadores do Canal 36. Bem, assim que for convocado, estarei novamente no seu programa. Eu queria agradecer ao Canal 36, ao programa SOS Verdade, e dizer, em nome da OAB, que é fundamental esse serviço que a gente presta à comunidade de cidadania. Então, a Ordem dos Advogados do Brasil está parabenizando esse serviço. Eu, como conselheiro, quero parabenizar mesmo. Parabéns. Obrigado. Eu gostaria que você levasse ao nosso presidente Otávio Augusto Brandão o nosso carinho, um abraço fraterno, e dizer que ele aqui tem essa emissora à disposição dele aqui em Niterói, que é capitaneada pelo Clube dos Advogados de Niterói. Que esse foi o principal motivo porque nós colocamos a televisão aqui, para divulgar o Clube dos Advogados, que, como você sabe, nós temos tentado implementar o Clube dos Advogados no estado do Rio todo, para levar um pouquinho de lazer, entretenimento para os nossos colegas advogados. Os advogados de Niterói estão de parabéns com a administração do clube, da subseção. Maravilhoso o serviço que está sendo prestado aqui. Obrigado. Agora nós vamos dar uma paradinha, enquanto nós vamos saborear esse almoço maravilhoso servido pelo Dani Buffet, ok? Vamos chamar os nossos comerciais e voltamos já já. Aguarde. Instituição de Ensino Sigma. Conclua seu curso básico sem sair de casa. Cada série no máximo em 6 meses. Você faz o seu ritmo. As provas são realizadas na instituição Sigma, sua instituição de ensino à distância. Melhores informações pelos telefones 2717-5501, 2717-9688 ou pelo nosso site www.wmgsigma.com.br. Curso Fraga. Venha nos visitar e conhecer o que há de melhor no Rio. Curso Fraga. Bem, amigos, vamos agora ao nosso segundo entrevistado desta tarde, Dr. Vitor Marcelo, que vai nos prestigiar, por favor. Bem, amigos, agora o nosso querido Dr. Vitor Marcelo Rodrigues, conforme anunciei na abertura do programa, nosso conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Estado do Rio de Janeiro, que vai dar o boa tarde para os telespectadores do Canal 36 do programa SOS Verdade. Quero dar uma boa tarde a todos os telespectadores, ao nosso Reinaldo Almeida, que é apresentador desse programa SOS Verdade, que tem feito aí para a comunidade um serviço fantástico de cidadania, trazendo assuntos de relevância à comunidade local. Obrigado, meu irmão, pelas suas palavras. Eu queria começar, Vitor, nós colhemos algumas perguntas aqui para o tema de responsabilidade civil das concessionárias, né? Então, eu gostaria de perguntar a você o seguinte: legalmente, quem é o responsável pela escolha e instalação do hidrômetro? O consumidor ou a concessionária que são responsáveis? Bem, quem determina qual hidrômetro que o consumidor vai utilizar é a concessionária, né? Concessionária de água e esgoto. Então ela diz, olha, o hidrômetro vai ser esse, você tem que instalar, senão não forneço o serviço. Então, se a concessionária coloca, instala um hidrômetro que marca, além de água, ar, ela tem que ser responsabilizada por esse fato. A relação jurídica é uma relação de consumo. Vejam, o particular, quando presta serviço público, o serviço continua sendo público, né? É uma concessão. Então, a relação jurídica aí é clara a responsabilidade da concessionária. Perfeito. O que deve fazer o consumidor que verificar que suas contas de água foram oneradas pela passagem de ar e não pelo efetivo consumo de água? Bem, o consumidor ele terá que ingressar com uma ação judicial para pedir a repetição de indébito, ou seja, aquilo que foi cobrado excessivamente. O magistrado irá indicar um perito, que irá fazer uma perícia judicial para avaliar quanto marcou pelo hidrômetro de água e quanto marcou de ar. O que marcou de ar vai ter que ser devolvido, porque essa cobrança é uma cobrança indevida. Isso tem formas de se apurar isso através de perícia? Parece que a engenharia pode verificar, porque a concessionária ela liga por períodos a água.
Então, naquele período que está desligado, entra ar na tubulação. É só pegar o período de fornecimento e dali fazer um cálculo. Aí o engenheiro é que poderia bem diagnosticar isso, né? Perfeito. Então, vou pedir ao doutor Ivan que faça uma pergunta ao nosso querido entrevistado dessa tarde. Dr. Vitor Marcelo, a concessionária de serviços públicos pode suspender o fornecimento aos seus consumidores em caso de inadimplência pelo consumidor? Bem, essa questão é uma questão extremamente interessante. As agências reguladoras, elas dizem que deve ser feita uma prévia notificação. A título de ilustração, a Anatel, ela determina que qualquer operadora de telefonia dê uma notificação de 30 dias de antecedência. Mas já há jurisprudência dizendo o seguinte: se o serviço for um serviço essencial, como água, como luz, que não pode ser cortado. A concessionária tem que entrar com uma ação própria para promover a cobrança e não cancelar o serviço. Mas na prática não é isso que acontece, né? Eu tenho visto aí. Na prática isso não acontece e, obviamente, o consumidor, ele pega a resolução lá da agência reguladora e ingressa com uma ação pedindo dano moral. Já há sentenças nesse sentido, no juizado, inclusive. Perfeito. Eu gostaria, então, que o nosso querido doutor Manuel Alcides fizesse uma pergunta ao nosso querido entrevistado. Por favor. Dr. Vitor Marcelo, as empresas de telefonia podem cobrar do assinante contas de períodos atrasados, ou seja, ligações antigas? Essa é uma questão interessante que a gente chama de cobrança indevida. Você recebe na sua casa uma conta, mês agora é o mês de junho, e a operadora de telefonia está cobrando uma ligação de janeiro, de dezembro do ano passado. Isso não pode. A Anatel tem uma resolução, a resolução número 85, que diz o seguinte: cobranças locais ou nacionais devem ser cobradas em até 90 dias. Ligações interurbanas, internacionais, em até 150 dias. Depois desse prazo, tem que ser uma conta separada e negociada com o consumidor. Essa é a regra da Anatel. Me diga uma coisa, com relação aos planos de saúde, como o consumidor pode verificar se o reajuste anual é legal? Bem, em relação a plano de saúde, há, meu querido Reinaldo, um divisor de águas. Houve uma lei 9.656 de 98, que faz um diferencial. Planos novos, a partir de janeiro de 99, e os planos antigos, anteriores a essa data. Para os planos antigos, há de se obedecer o índice de reajuste anual do contrato. Se não houver índice no contrato, tem que ser o IPCA, que é o índice de preço ao consumidor amplo, que mede a inflação. Depois de 99, aí o plano de saúde ele é regulado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, que a cada ano diz qual é o índice a ser aplicado. Esse ano foi 11,69%. E a inflação acumulada foi de 8,4%. Olha que loucura. Me diga uma coisa, já que você falou muito bem sobre plano de saúde. O reajuste do plano de saúde por mudanças de faixa etária é legal? Quais são as regras que são aplicadas? É legal. A Lei 9.656 de 98, ela cria 7 faixas. Até 17 anos, depois de 17 até os 29, dos 30 e assim sucessivamente. São 7 faixas. É legal a cobrança, só que entre a primeira faixa e a última faixa não pode ter um aumento superior a 500%. Ou seja, se para 17 anos eu cobro R$150, para quem tem mais de 60 eu só posso cobrar no máximo 900. Essa é a regra que está estabelecida em lei. Perfeito. Podem ser aplicados reajustes por mudança de faixa etária para quem tem mais de 60 anos? Essa questão é interessante. Veja, a lei em 98 já dizia o seguinte: quem completou 60 anos a partir da vigência dessa lei e já tem um plano de saúde com a mesma empresa há mais de 10, ou seja, desde os 50 anos de idade pelo menos, não terá mais reajuste por faixa etária. E agora, com o Estatuto do Idoso, quem fizer um plano de saúde a partir de 2004, quem fez a partir de 2004, também não pode mais sofrer reajuste por faixa etária. Passou dos 60 anos, não pode mais. Presta atenção, Ivan. Essa é para você. Segura lá que ele estava reclamando que reajustaram demais ele. Aí, ó. Me diga uma coisa, o plano de saúde pode cancelar o contrato unilateralmente quando quiser? Bem, o Código de Defesa do Consumidor
proíbe que o fornecedor, de forma geral, unilateralmente, desfaça o contrato. No caso do plano de saúde, também tem essa proibição, só permitida em duas hipóteses. Quando o consumidor deixar de pagar e ficar em atraso por mais de 60 dias, consecutivos ou não, no período de 12 meses. Ou se ele fraudar o plano. Por exemplo, emprestar a carteira para outra pessoa fazer uma consulta médica. Aí o plano pode cancelar. Só nessas hipóteses. Você tem presenciado muitas ações com relação ao plano de saúde? Uma das campeãs no juizado, por exemplo, são os planos de saúde. É muito comum. O ano passado, o plano de saúde quis fazer um aumento abusivo de 80%. E aí o Superior Tribunal de Justiça suspendeu esse aumento abusivo. É muito comum as pessoas discutirem plano de saúde no juizado. Perfeito. Dr. Vitor Marcelo Rodrigues, receba com carinho esse diploma da amizade pelo apoio e incentivo ao Clube dos Advogados. Eu gostaria que você só colocasse isso para nós darmos um flash, ok? E pedir para que você nos gratifique, voltando a uma outra oportunidade, falando sobre outro assunto, enquanto você se despede dos nossos telespectadores do Canal 36. Bem, assim que for convocado, estarei novamente no seu programa. Eu queria agradecer ao Canal 36, ao programa SOS Verdade, e dizer, em nome da OAB, que é fundamental esse serviço que a gente presta à comunidade de cidadania. Então, a Ordem dos Advogados do Brasil está parabenizando esse serviço. Eu, como conselheiro, quero parabenizar mesmo. Parabéns. Obrigado. Eu gostaria que você levasse ao nosso presidente Otávio Augusto Brandão o nosso carinho, um abraço fraterno e dizer que ele aqui tem essa emissora à disposição dele aqui em Niterói, que é capitaneada pelo Clube dos Advogados de Niterói. Que esse foi o principal motivo porque nós colocamos a televisão aqui para divulgar o Clube dos Advogados, que, como você sabe, nós temos tentado implementar o Clube dos Advogados no estado do Rio todo, para levar um pouquinho de lazer, entretenimento para o nosso colega advogado. Os advogados de Niterói estão de parabéns com a administração do clube, da subseção. Maravilhoso o serviço que está sendo prestado aqui. Obrigado. Agora nós